Fala galera, tudo bem? Esse é o canal Mais Matemática, eu sou o professor Elton. Hoje vamos resolver aí o PET volume 3, referente ao nono ano do ensino fundamental, e vamos começar pela semana número 1. Essa semana traz como unidade temática a álgebra e os conteúdos relacionados, fatoração e simplificação de expressões algébricas. Então o PET ele se inicia com uma pequeno exemplo, aplicando expressões algébricas na resolução de problemas. Então ele traz aqui um probleminha e no final ele comenta que a área total das faces superiores dessas peças de granito é representada pela expressão algébrica está aqui. Então deixo para vocês efetuarem a leitura e vamos para o que interessa, que é resolver os exercícios. Então a questão número 1 diz o seguinte: um quadro é constituído por uma tela pintada com formato retangular, medindo 60 centímetros de comprimento e 30 centímetros de largura, e uma moldura cuja largura mede x centímetros, conforme mostra a figura abaixo. Então está aí a figura, aqui o quadro, mede 60 por 30 e temos uma moldura em volta desse quadro. Qual é a expressão algébrica simplificada que representa a área total da moldura? Então nós queremos a área da moldura. Então nós queremos essa parte aqui, essa parte bege. Então vamos destacar da seguinte maneira: eu vou calcular a área dessa parte azul. Vamos contornar aqui tudo, depois a gente vai dividir em partes. Tá? Tem várias maneiras de se chegar na resposta. Eu vou tentar pegar uma maneira mais simples, depois eu posso até comentar uma outra maneira. Tá? Então nós queremos aqui a área da região bege, vamos dizer assim, Deixa eu ver se eu consigo riscar certinho aqui. Beleza. Bom, vamos dividir a região bege, então, em algumas partes. Olha só, eu vou calcular a área dessa região aqui, que eu vou chamar de região 1. A região 1 é um quadrado, que mede x por x. Então vamos colocar assim, área 1 é um quadrado, para calcular a área lado vezes lado, então x vezes x. Então a área 1 vai ser x vezes x, x ao quadrado. Vamos pegar agora essa área 2 aqui, vou chamar esse retângulo aqui de área 2. Então esse retângulo ele mede quanto? A base dele mede x e a altura mede 30. Então vamos calcular aqui a área 2. Então, base vezes altura, x vezes 30. X vezes 30 vai dar 30x. Então essa é a área 2. Certinho? Aí eu vou prolongar aqui ainda, olha só. E aqui eu vou ter outra área 1. Então não vou calcular a área porque eu já sei esse valor. E aqui eu vou pegar um retângulo maior e vou chamar de área 3. Porque é um retângulo diferente das outras que eu já fiz. Então a gente vai calcular aqui a área 3. Bom, é um retângulo, a base dele é a base do quadro, que mede 60. E a altura dele vale x, Então, base vezes altura, eu tenho 60 vezes x, então a área 3 vai ser 60x. Continuando, vou prolongar aqui, vou ter um quadradinho, que é igual à área 1, que nós já calculamos. Aqui eu vou ter um retângulo, que é igual à área 2, que nós também já calculamos. Aqui a área 1 e aqui novamente a área 3. Então o que nós vamos ter aqui? Esse quadradinho, essa área 1, ela apareceu em 4 lugares. Certo? Então eu vou ter o seguinte, 4 vezes a área 1 mais a área 2, ela também apareceu, só que em 2 lugares. Então eu vou ter 2 vezes a área 2 mais a área 3 apareceu também em 2 lugares, então 2 vezes a área 3. Isso vai ser igual a 4 vezes, quem é a área 1? X ao quadrado. Mais 2 vezes, quem é a área 2?
30x. Mais, quem é a área 3? 60x. Então aqui nós vamos ter o seguinte, 4x ao quadrado, 2 vezes 30, 60x, mais 2 vezes 60, 120x. Nós podemos juntar aqui os 60x com 120x e vamos colocar o seguinte então, 4x ao quadrado, mais 60 com 120, 180x. E eu vou deixar a expressão desse jeito. Como ele não falou em fatoração ainda, eu vou deixar assim. Então essa é a área da moldura, tá? 4x ao quadrado mais 180x. Beleza? Bom, dando sequência aí, né? Tem mais uma questão nessa semana número 1 que diz o seguinte: sabendo que o perímetro é a medida do comprimento, do contorno ou a soma das medidas dos lados de uma figura plana, qual é a expressão algébrica simplificada que representa o perímetro do apartamento abaixo? Então tá aí o apartamento e nós queremos o perímetro, né? E ele já fala que o perímetro é a soma das medidas dos lados de uma figura plana. Então vamos somar todos os lados, tá? Vamos começar assim, ó. Esse lado ele vale A, mais esse lado que vale 3C, mais esse lado aqui, esse pedacinho que vale A, mais esse pedaço que vale B, mais esse pedaço que vale C, esse pedacinho que vale A e assim por diante, né? Aqui B, esse pedaço C, mais esse pedaço 3B, mais esse pedaço 2B, e aqui agora eu tenho um pequeno probleminha, né? Se é o contorno, eu teria que ter a medida dessa parede, dessa e dessa. E o exercício não informou. Essa parede, tá? Essa aqui, ó, mais forte, eu sei que é igual a essa, tem o mesmo tamanho. Então aqui vale B. Porém, esses dois lados, o exercício não informou. E não tem como calcular, tá? Não tem como a gente calcular esses dois lados. Então o que eu vou considerar para poder finalizar esse exercício? Eu vou considerar que aqui tem uma parede que vai valer B. Então a gente vai colocar aqui mais B. E vamos simplificar porque a expressão ela ficou muito grande, certo? Então vamos pegar aqui o A primeiro, olha só. A, mais A, acabou, né? Então a gente tem 3A. Vamos pegar o B agora, onde tem B? Então aqui tem B, aqui tem B, aqui tem B, aqui e aqui. Então nós temos 1B mais 1B, 2, 2 mais 3, 5, 5 mais 2, 7, mais 1, 8. Então a gente tem 8B. E C, né? Nós temos 3C mais 1, 4, mais 1, 5C. Então essa aqui é a expressão que representa o perímetro do apartamento. Então a semana número 1 ela trouxe apenas 2 atividades, né, bem tranquilas. Espero que tenham compreendido aí o desenvolvimento. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like aí no vídeo. E até a semana que vem com mais uma correção. Um grande abraço e bom estudo.